Olá, turma! Tudo bem? Muito bem, né? Que coisa boa que vocês estão bem. Olha só, essa semana nós vamos dar continuidade ao que a gente já falou nas aulas anteriores, entrando ali na Ásia, né? Na Europa, aliás, após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai especificar sobre essas questões da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Então surgiu a doutrina Truman e o Plano Marshall. Em 1947, o presidente Truman dos Estados Unidos deu início a uma política de contenção, contenção quer dizer parar, né? Da expansão socialista, conhecida como doutrina Truman. Em declaração ao Congresso estadunidense, em 11 de março de 1947, o presidente afirmou: a política dos Estados Unidos será a de prestar apoio aos povos livres que resistem às tentativas de subjugamento por obra de minorias armadas e de pressões do exterior. A palavra de Truman era endereçada à então União Soviética e aos grupos que estimulavam a revolução socialista em outros países do mundo. Essa declaração do presidente indicava uma nova política externa, quer dizer, dentro do país, para os Estados Unidos. É considerada um dos marcos iniciais da Guerra Fria. Em 1947, o secretário dos Estados Unidos, George Marshall, anunciou um plano de apoio financeiro para a reconstrução da Europa, o chamado Plano Marshall, ou Marshall, né? E depois veio a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Então, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética procuraram formar isoladamente algumas alianças militares para fortalecer os laços sem seus aliados e proteger de ameaças. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada em 1949, liderada pelos Estados Unidos, contava com diversos países europeus e com o Canadá. Em 1955, como resposta à OTAN, foi assinado o Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental, conhecida como Pacto de Varsóvia, liderada pela URSS. Então, em aulas anteriores, eu já falei para vocês que havia uma disputa entre essas duas bilaterais, essas duas grandes potências, que eram os Estados Unidos criavam uma coisa, em contrapartida, no socialismo, né, liderado pelo socialismo comunismo da URSS, criava outra coisa. Então criou o Plano Marshall, criou também o Pacto de Varsóvia, certo? E dando continuidade, a gente vai falar sobre as consequências da Guerra Fria, né? Teve as consequências da Guerra Fria, que foram as guerras que surgiram no mundo, né, diante deste período, desse longo período, né, que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Então a União Soviética foi bastante prejudicada pela Guerra Fria. Os gastos militares, especialmente com a produção de armas, impossibilitaram o desenvolvimento de tecnológico de outros setores produtivos, tornando uma economia atrasada, limitada e incapaz de atender as necessidades básicas da população. Em 1985, Mikhail Gorbachev, dirigente da União Soviética até 1991, estabeleceu duas medidas para enfrentar a crise econômica e política que se atrasava em seus países desde a década de 1960. A Glasnost, que foi a transparência política, e a Perestroika, que foi a reestruturação econômica. A Glasnost tinha como objetivo promover a democracia, e a Perestroika propunha a introdução gradual de alguns mecanismos da economia de mercado e o fim do planejamento econômico do Estado, que já foi um indicativo para a abertura, né, lá da URSS para para o capitalismo, né, com suas novidades. Então, a abertura promovida por Gorbachev estendeu-se aos países do leste europeu que apresentavam os mesmos problemas. Depois, em 1989, teve a queda do Muro de Berlim, né, onde a Alemanha ela se tornou um país dependente de outros países, então um país que se dividiu em duas partes, um país capitalista e um país socialista. Em 1989,
tudo isso acabou e a Alemanha hoje se tornou a maior potência econômica da Europa, tá bom? Então, assiste o vídeo, fiquem ligados aí nos conhecimentos da geografia e também participe das aulas com novidades aí, utilizando o Peer Deck, onde as aulas são interativas em tempo real. Então, façam parte dessas novidades na educação e vamos lá. Até mais!